Olá, pessoas! Estamos de volta, ainda no estudo do direito administrativo, só que agora, neste encontro, o nosso foco é bens públicos. Nosso tema, bens públicos. Nos encontros passados, concluímos serviço público. Reforço a importância de assistir os vídeos, tá bom? Quantas vezes, né, forem necessárias. Assistir várias vezes, se necessário for, para que então o conteúdo seja reforçado, né? Além dos vídeos, nós temos o material que está no portal do aluno, slide, material escrito lá, complementar. Também temos a biblioteca virtual, muitas obras em direito administrativo, muitas obras, muito material bom, doutrinas atualizadíssimas para também, todas elas para complementar aí o seu estudo, melhorar a sua experiência com aprendizado em direito administrativo, ok? Vamos seguir, vamos então para o estudo do tema bens públicos. Nosso estudo de bens públicos, ele começa de uma aproximação no que diz respeito ao conceito, né? Vamos nos aproximar do tema entendendo primeiro o que é bem público. O que é bem público? A definição de bem público, pessoal, ela está no Código Civil, a partir do artigo 98. É um critério legal, né? O critério da titularidade, teria sido adotado aqui pelo nosso legislador para definir o que é bem público. De acordo com o nosso legislador, bem público é o bem que pertence às pessoas jurídicas de direito público. Essa é a conclusão que a gente extrai do artigo 98. Seria aí um critério legal, o critério da titularidade, para dizer o que é bem público. Então, bem público é aquele bem que pertence à pessoa jurídica de direito público. Todos os outros são bens privados, são bens particulares. Ué, professor, até os bens que pertencem às pessoas públicas instituídas como pessoas jurídicas de direito privado, inclusive estes, tá bom? Porque não me interessa se é pessoa pública, mas se essa pessoa pública for de direito privado, os bens dessas pessoas públicas são bens privados. Bem público, à luz do artigo 98, é o bem que é o bem que pertence à pessoa jurídica de direito público. Então, quem são as pessoas jurídicas de direito público? União, Estado, DF, município, os entes políticos. E ainda temos entes administrativos aí, as autarquias e as fundações autárquicas, que também são pessoas jurídicas de direito público. Agora, fundação, em regra, pessoa jurídica de direito privado, empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, os bens pertencentes a essas estatais, sociedade de economia e empresa pública, e também as fundações públicas sob a forma de direito privado, né, instituídas como pessoas jurídicas de direito privado, também são bens particulares. Esses bens, então, sociedade de economia mista, empresa pública e fundação pública instituída como pessoa jurídica de direito privado, os bens pertencentes a essas pessoas são bens particulares, são bens privados, tá bom? Então, cuidado com isso. Só é público o bem que pertence, né, aquele bem que pertence à pessoa jurídica de direito público. É o critério da titularidade. Nós veremos também que existe um outro critério, um critério doutrinário, que é o critério da destinação. Prevalece na doutrina, e a gente encontra lugar também na jurisprudência, para esse critério, que diz o seguinte: é público aquele bem que foi destinado a uma finalidade própria de Estado, a uma atividade pública, finalística de Estado. É público aquele bem, então, que embora esteja em nome de outra pessoa que não seja, pode ter um bem que está em nome de um privado, mas que esse bem, pelo critério da destinação, é considerado público porque ele foi destinado para uma atividade pública. A gente vai aprender isso na intervenção da propriedade, intervenção do Estado na propriedade privada, quando ocorre a desapropriação indireta, né? Eu tenho lá um lote, eu deixei lá, a Deus dará. Aí a administração pública veio, ocupou e criou ali um prédio público e presta ali uma atividade finalística de Estado, né? Embora aquele lote esteja no meu nome, não está no nome da administração pública, eu perdi meu lote à luz do critério da destinação. Ele passa a partir da destinação, da afetação, que a gente chama, que é a destinação desse bem a uma atividade própria de Estado, e esse bem foi integrado à fazenda pública. Ele faz parte do corpo de bens públicos da fazenda pública pela mera destinação, pela mera afetação, mesmo que no papel ele ainda esteja no meu nome. É o critério da destinação, critério utilizado amplamente pela doutrina e também pela jurisprudência. Mas fique esperto, porque o legislador adotou o critério da titularidade nos termos do artigo 98, embora o critério da destinação tenha lugar também no nosso ordenamento jurídico, ok? Pessoal, entendido o conceito, então a gente sabe que bem público é aquele bem que pertence às pessoas jurídicas de direito público, não é? Então os entes políticos, União, Estado, DF, município, e também os entes administrativos,
identificados, né, da administração indireta, identificados como autarquia ou fundação autárquica. Entendido isso, vamos para a classificação. Os bens podem ser bens chamados de uso comum do povo, são as espécies de bens, a classificação dos bens. Então eu tenho bens de uso comum do povo, eu tenho bens de uso especial e tenho bens dominicais, são as três classificações. Né, leitura feita do nosso Código Civil. Se você andar um pouquinho, você vai ver aqui, olha, artigo 99 vai dizer, são bens públicos, aí de uso comum do povo, inciso 1, inciso 2 de uso especial e 3 dominical, entendeu? É a leitura que nós fazemos aí da classificação de bens. Os de uso comum são bens afetados ao interesse comum, ao interesse coletivo. Né? O que é a afetação? É a destinação do bem a um interesse coletivo, a um interesse, a uma atividade que demonstra claramente o interesse público. Eu tenho ali um bem que foi destinado, que foi vinculado ao interesse coletivo, ao interesse público, ok? Então, o uso comum, um bem de uso comum do povo, né, a exemplo da rua, da praça, da praia, você está diante de bens que estão afetados, né, por uma destinação de interesse público. Né? O uso comum, qual é a afetação? É um bem para o uso comum das pessoas. Todo mundo que usa da mesma forma. Todos podem usar e todos que usam da mesma forma. Isso é que se entende por afetação, porque está destinado para essa utilização comum pelas pessoas, tá bom? Aí eu tenho um de uso especial. O de uso especial também é afetado. É afetado a uma utilização especial, né? Então só determinadas pessoas podem utilizar, ou só para determinada coisa pode ser utilizado. Aí você pensa numa quadra, você pensa numa escola. Então aquele bem público está destinado para uma atividade específica, especial. É um bem de uso especial. É a leitura que você pode fazer, repita, a partir dos incisos aqui do 99. Então você tem claramente, então você tem até exemplos, né? O legislador trouxe para nós exemplos aqui, ó, especial, como edifícios, terrenos, ok? Então faça a leitura do dispositivo legal. E eu tenho os dominicais, afetados. Não, pessoal, dominical tem um erro aí, ó. Depois eu vou corrigir para trocar o material lá, tá bom? Não, é não afetado, tá? Dominical não tem afetação. Não. Não. Ok? Não afetado. Fique esperto com isso aí, tá bom? Falar em bem dominical é falar em bem não afetado. Então risque aí, depois o professor corrige e atualiza o material lá para você, tá bom? Dominical não está afetado, pessoal. Dominical não está afetado. Bens afetados, de uso comum do povo e bens especiais, esses estão afetados. O que é afetação? É a destinação, como eu acabei de falar, é a destinação a uma atividade, a uma finalidade específica de interesse público. Óbvio, nós estamos falando aqui numa noção de bens públicos, então o bem está afetado a uma atividade, a uma utilização de interesse público. Quando eu falo de uso comum do povo, está afetado ali, existe uma destinação para utilização comum, todo mundo pode usar e quando usa do mesmo jeito. Quando eu falo de uso especial, aí o legislador traz até exemplos para nós e traz também exemplos sobre o de uso comum do povo, né? Você pode analisar aqui, olha, tais como mares, estradas, ruas e praças, tá bom? Então, comum tem lá os exemplos, está afetado a uma atividade, a uma utilização comum, todo mundo pode usar e usa do mesmo jeito, tá bom? E de uso especial está destinado a uma utilização específica, né? E aí nós citamos exemplos dos edifícios. Então você pensa numa atividade específica de educação, a escola, uma atividade específica de saúde, o hospital, ok? Então você pensa assim, os dominicais ou dominiciais, eles não estão afetados. Já registro, risca aí que está errado, não está afetado, é não afetado. E o que é afetação? É a destinação para essa finalidade, né? De interesse público. Um bem está afetado quando ele está destinado para uma atividade de interesse público, para uma utilização de interesse público, ok? Como é que se dá essa afetação, essa destinação, pessoal? Ela se dá por ato, lei ou uso. É possível uma afetação pelo mero uso. Como eu te disse aqui, o bem é meu, ficou lá abandonado, a administração foi lá, lançou mão e está utilizando para atender o interesse público. Essa utilização do meu bem no interesse público afetou o bem. Então a mera utilização, o mero uso pode afetar um bem. A lei pode afetar um bem, né? A lei que define que aquele bem será usado para isso. Aquele bem está destinado para aquela atividade, né? Então a lei estabelece ali a finalidade e a atividade de interesse público para a qual aquele bem estará destinado. Do mesmo jeito em relação ao ato administrativo, tá bom? Então ato, lei ou uso, lembrando que o mero uso pode afetar. Pessoal, agora para desafetar,
O mero uso não. Não existe desafetação de bem público pelo desuso. Grave isso, repito, não existe desafetação de bem público pelo uso. Existe afetação do bem público pelo uso. Desafetação não. Desafetação só por lei. Desafetação só por ato. Isso é tranquilo, majoritário. Mas parte da doutrina entende também, especificamente a professora Maria Silvia, vai dizer que é possível uma desafetação por um fato da natureza, o bem se perde, né? Aí você busca até a teoria dos atos administrativos, a perda do objeto. A perda do objeto é forma de extinção do ato administrativo. Então, se eu tenho um ato administrativo de desafetação e o bem se perdeu, foi destruído por um fato da natureza, por exemplo, me parece óbvio e perfeita a conclusão da professora Maria Silva, não poderia ser diferente, pela excelente doutrinadora que é, né? Da sua obra, no que diz respeito à sua obra, né, e toda a excelência do seu trabalho produzido, né, e isso mostra para nós que a sua conclusão está perfeita, não é, no sentido de que a desafetação poderia ocorrer por um fato da natureza, uma vez que a perda do bem poderia ensejar, né, aí a perda do objeto, né, do ato de desafetação. Se eu tenho a perda do objeto num ato administrativo, esse ato logo ficaria extinto, né? Seria aí uma forma então de ocorrer a desafetação. Então, afetação, lei, ato e uso. Então, lei, ato, uso, afetação. Desafetação, em regra, lei e ato. Parte da doutrina sustenta que eu tenho aqui o fato da natureza, né, podendo causar a desafetação, no exemplo que eu acabei de falar para você, ok? Tranquilos, pessoal? Então ficamos aí com essa primeira abordagem sobre os bens públicos. Trabalhamos o conceito, entendemos a classificação, né, bens de uso comum do povo, uso especial, dominicais. Vimos que a afetação é somente em relação aos dois primeiros, a anotação está errada, a gente vai corrigir e atualizar o material lá no portal. E entendemos que a afetação é essa destinação do bem para uma atividade de interesse público, ok? A afetação ocorre por lei, ato e uso, então eu tenho a afetação pelo mero uso, ok? Destinação do bem pelo mero uso, e eu tenho a desafetação em regra somente por ato ou por lei, e segundo a parte da doutrina, nós temos aí a desafetação também pelo fato da natureza. Conclusão perfeita na minha opinião e de muitos outros estudiosos do direito administrativo, ok, pessoal? Obrigado, a gente volta no próximo encontro dando continuidade ao estudo dos bens públicos.